Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir lá no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui para conversar com a gente o pediatra, doutor Felipe Cudizio. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Graças a Deus, Obrigado. né? A gente vai falar aqui sobre desenvolvimento infantil, amadurecimento emocional. Isso Não é mesmo. isso? Doutor, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu sempre venho falando aqui, estou até um pouco repetitivo, mas eu gosto de falar quando em cada convidado, que o nosso tempo hoje, eu venho observando, ele está muito corrido, né? Assim, cada vez mais, muitas atividades para a gente fazer, parece que os dias estão ficando mais curtos e as atividades cada vez mais extensas. Então, quando um convidado vem, tira um tempo ali já no seu dia corrido para fazer uma coisa diferente, né, na sua semana, que é conversar aqui com a gente realmente fica muito grato. Então, seja muito bem-vindo aqui no Muito nosso obrigado. espaço, tá É bom? muito bom poder falar sobre esses temas, né? Sim. Eu acho que é temas que podem Claro, ajudar muita claro, gente, esclarecer algumas coisas. claro. Obrigado, eu. Quando me passaram o tema, achei bem interessante. Desenvolvimento infantil, amadurecimento emocional, não é isso? Queria que você contextualizasse isso, até para a gente entender como foi que você chegou nesse tema e o porquê, né? Realmente é importante a gente falar sobre isso, como é que está o cenário em relação a isso. Queria que você contextualizasse, por favor. Então, o desenvolvimento infantil, né, é algo que já está mais próximo das pessoas, né? As Sim. pessoas já têm uma ideia que as crianças vão se desenvolvendo. Eu coloco desenvolvimento infantil porque eu sou pediatra, mas a Sim. gente pode pensar em desenvolvimento humano, né? Humano, Porque sim. nós vamos nos desenvolvendo até o último dos nossos dias, talvez até ali no último mesmo a gente ainda está aprendendo alguma coisa ou Sim. desenvolvendo alguma coisa, né? Uhum. Mas tem o desenvolvimento infantil e ele seria algo muito complexo, algo que tem várias outras pedaços ou partes, né, que Aham. compõem esse desenvolvimento infantil. Sim. Então, se a gente for pegar uma consulta mais comum de pediatria, mais Sim. básica, a gente vai pegar o desenvolvimento motor, né? Como que a pessoa, se está andando, se está sentando, se Aham. está correndo, fica num pé só, coisas Sim, assim. sim. Às vezes o desenvolvimento, às vezes não, tem que pegar também o desenvolvimento motor fino, né? Como pega no lápis, se desenha, se consegue Sim. pegar uma bolinha, Uhum. coisas que a gente faz com a mão mais fina. Tem o desenvolvimento da linguagem, né? E aí se tá falando, como fala, quantas palavras fala, esse tipo de coisa. Entendi. E tem o desenvolvimento socio-relacional. Mas ele está mais atrelado assim ao contato, a como que a gente faz contato, se a gente consegue sociabilizar, se a gente consegue trocar turnos, né, que a gente chama, Sim. que é assim, vamos jogar bola. Ah, você espera a minha vez de jogar, ou coisas desse tipo, da sociabilização. Mas se a gente pegar também, existe um desenvolvimento, um amadurecimento emocional, né, que seria de uma outra ordem. É como a gente vai se desenvolvendo nas nossas emoções, nas nossas relações, no jeito que a gente se coloca no mundo, ou que a gente sente, né? E ele está mais associado, assim, por exemplo, a questões psicológicas ou psiquiátricas. Mas eu gosto de dizer que a gente divide muito as coisas para poder entender um pouquinho melhor. Sim. Mas, na verdade, elas são todas entrelaçadas, né? Como uma Sim. corda. Então, para contextualizar, por que é importante o desenvolvimento emocional, né? Por que o amadurecimento emocional de uma pessoa? Porque, primeiro que fala um pouco do porquê nós estamos aqui um pouco, né? Assim, nós estamos aqui para se desenvolver, para ser feliz ou para qualquer coisa desse tipo. Mas também ele influencia muito no outro desenvolvimento. Às vezes a gente pega crianças que estão, às vezes, com algumas dificuldades do desenvolvimento, que é mais, assim, desses motores, tudo, e a gente vai ver a origem dessas dificuldades, ou por que ela tem essa dificuldade, tem mais a ver com o desenvolvimento emocional, das Bacana. emoções, como ela se relaciona, né? O amadurecimento emocional, acho que se eu tivesse que
botar num slogan, ele tem muito mais a ver com as relações, né? Como se relaciona com o mundo, com as pessoas, com os pais, Perfeito. e essas relações são muito importantes para o outro desenvolvimento, né? Perfeito. Para... Então, assim, o desenvolvimento infantil, ele tem várias, como você explicou aí, tem várias frentes, né? O Isso. motor, o desenvolvimento fino, da fala, o social e o emocional Isso. também. E é como você falou muito bem, eu concordo. Estão todos ali interligados, né? Com Não tem certeza. como. E eu acho que o emocional, doutor Felipe, a gente vai. É o que nós vamos nos aprofundar aqui. Ele impacta em todos os outros, né? Com certeza. Ele impacta em todos os outros, por isso bom da importância de falar sobre ele. E a partir de que momento? Vamos falar aqui do desenvolvimento infantil de uma maneira geral, né? Já a gente aprofunda mais no emocional. Mas a partir de que momento começa-se a mensurar esse desenvolvimento? A partir de que idade? Logo nos primeiros dias, ou nos primeiros meses, ou tem que completar alguns anos? Como é que você consegue mensurar? Logo nos primeiros meses, no primeiro dia, Dia na mesmo, verdade. Em teoria, se a gente for pensar, ele começa já na Na, gestação. na própria A gestação. gente dá até para começar a mensurar, porque se a gente pensar, tem bebês diferentes já dentro da barriga, né? As Sim. mães já dizem, esse chuta mais, esse chuta menos, esse é mais agitado, ele se desperta na madrugada, ele já começa a ter comportamentos Olha que que a gente já interessante. começa e é muito interessante quando a gente acompanha que às vezes esses comportamentos, e muitas vezes, eles continuam, assim, a mãe já estava preparada para uma criança mais agitada, para uma criança que acorda à noite, porque é uma continuidade, né? Sim. Eu não sei quando a gente realmente nasce, né? Quando a gente desperta, porque o que a gente chama de nascimento, na verdade, é uma passagem, né? Aquele bebê já está formado ali, Sim. ele sai daquele ambiente para um novo ambiente, claro que isso é muito importante, tanto que a gente comemora todos os anos, né? O dia que a gente saiu daquele ambiente. Mas ele já estava. O dia que a gente conheceu aquela criança. Mas, assim, para o trabalho, a gente acaba pegando nos primeiros dias, que é o que a gente consegue observar mais. Mas ele funciona basicamente assim, ele é uma linha, né? Ele é uma continuidade, ele é um caminho, né? É uma saga. É interessante, Zoli, cortando um pouco aqui você falar sobre isso, da gestação, que a gente tem essa mentalidade de que nasce, a criança só existe depois que ela tá fora da barriga da mãe. E eu aprendi isso aqui conversando, eu conversei aqui com o pediatra também, falando sobre os 1000 primeiros dias. Isso. E eu fiz um cálculo aqui rápido e contei do momento do nascimento. Ela não, a gente conta do momento na gestação ainda, né? Então, realmente culturalmente a gente não tem essa visão da criança já lá dentro, né? Sim. Então, pelo que eu estou entendendo, já começa-se a mensurar já dentro da barriga da mãe como vai ter esse desenvolvimento, não é isso? Com certeza. A gente vê, isso é bem sabido já, que a criança já ouve, já escuta. E muitas vezes, quando a gente está no atendimento, na clínica, eu gosto sempre de perguntar, quando eu entro num beco sem saída, vamos dizer assim, eu não estou entendendo por que a criança está tendo esse comportamento ou não está se desenvolvendo dessa forma, eu gosto de voltar lá no começo mesmo. Eu pergunto como foi a gestação. Né? E é interessante porque na nossa sociedade, as pessoas, na medicina, né, as pessoas estão muito voltadas para doenças, né, para isso, não para saúde ampla. E aí as mães geralmente respondem assim, não, a gestação foi boa, eu vomitei pouco, ou eu não tive infecção urinária, né? Mas não é sobre isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando, passou alguma raiva? Foi difícil? O ambiente familiar como é que estava? A criança foi aceita? Porque isso influencia muito, porque o ambiente em que a criança já está na gestação já influencia em como ela vai nascer, se ela vai nascer reativa ou agitada. O bebê, ele tem uma sofisticação, o bebezinho, né, recém-nascido, a sofisticação, assim, que a gente chama de cognitiva, né, a sofisticação é pouca ainda, mas ele já tem elementos que só podem ter vindo de algo antes.
A gente sabe que os bebês, por mais parecidos que sejam com o cérebro pequenininho, tudo, alguns já são agitados, alguns já são calmos, mais alguns calmos já isso. são reativos, outros são tensos, coisas assim, que a Aham. gente dificilmente atribui a bebês, mas se a gente pegar o olhar atento, Você já dá consegue. para perceber. Então, no período da gestação, já vai impactando como ele vai nascer. Com certeza. Assim, impacta na forma emocional dele. Olha que Isso. interessante, né? E nos recursos que ele vai ter também, porque o maior recurso que a gente tem nos primeiros anos é o ambiente que a gente conhece, né? Uhum. E o ambiente que o bebê conhece vai ser o coração da mãe, aquele ritmo da Olha que mãe, a interessante. voz da mãe, Uhum. e aí depois do pai também, de Sim, todo mundo que participou parte. daquele processo. Então, às vezes, para acalmar uma criança ali pequenininha, às vezes a voz da mãe, a voz do pai, aquele contato de quem ela conhece já é muito útil. E isso é de um trabalho que vem. Então, a gente sempre orienta, né? Converse já com a criança, Rapaz, dentro da barriga. eu vi um vídeo, doutor Felipe, que eu fiquei impressionado. Era no hospital, o bebê tinha nascido, acabado de nascer, e ele tava chorando. Uhum. E aí, filmaram, né? Assim, o pai chegou perto dele e começou a cantar uma música que ele cantava quando ele tava na barriga, na gestação. Isso, Que ele cantou muito essa música. E o pai começou a cantar pertinho dele, assim, e ele se acalmou. isso. É interessante, né, rapaz? Acho que o primeiro sentido que a gente desperta é a audição. Audição, né? Lá dentro é escuro, né? Lá Uhum, dentro não tem. Então, o bebê ele nasce vendo muito pouco, né? uhum. Ele já vê o suficiente aqui para entender que tem uma figura ali na amamentação, mas o ambiente pouco. É, Mas a a audição audição tá já é um instinto muito antigo, né? assim, Muito assim, se pensar. perfeito, Nossos ancestrais animais, assim, tudo, eles são bem atentos nessa parte. perfeito. E aí a gente vai, normalmente, o desenvolvimento da criança, assim, me corrija aí, por favor, se eu Não. estiver errado, mas a gente vai medindo o tamanho, né? Se está Isso. crescendo, se o peso tá condizente com o tamanho, se ele já consegue se apoiar, se consegue sentar, como é que tá, se não, aí o pediatra vai anotando tem uma curva, né, lá para Perfeito. saber se está dentro do percentil, né, se está tudo certo e tal. Então, assim, em relação à parte física, você consegue anotar com dados, Isso. né? Com dados. Assim, o bebê pesava 3 quilos. Na outra visita ao pediatra, ele está com 4 quilos, aumentou 1 quilo, tá normal, aí tem a curvazinha lá que você vai ou baixa ou diminui, então, com dados. A parte física você mensura, mas como é que mensura a parte emocional? Né? Fiquei com essa dúvida agora. Para mensurar a parte emocional, a gente tem que ir um pouquinho no começo da teoria, mas não é Sim. nada muito difícil. Não, muito pode ficar. sofisticado. Fale aí, fique à vontade, precisa entender. Para a gente ir se desenvolvendo emocionalmente, é parecido com outro desenvolvimento, no sentido que a gente vai cumprindo tarefas, a gente vai vivendo experiências. Eu acho que esse é o termo mais interessante. Conforme a gente vai vivendo as experiências, a gente vai ficando preparado para as próximas experiências. E ao longo da vida, as experiências vão sendo diferentes conforme a sua sofisticação. Se a gente entender esse processo, a gente consegue olhar para a criança e ver aonde ela está, ou em que estágio ela está. Assim como o tamanho, assim, que tamanho de emocional ela tem. Então, vamos tentar dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Sim. O bebê pequeno, bem pequenininho, ele precisa ainda entender o mundo, entender as coisas. Então, as tarefas dele são basicamente mamar, ser pego no colo, ele vai se reunindo, ele vai começando a entender algumas coisas. Aí depois, numa próxima etapa, quem tem filhos, quem conhece crianças, vai entender. Ele parece que desperta de novo, né? Sim. Aí o jeito que ele se relaciona com o mundo é na exploração. Aí começa a pôr as coisas na boca, começa a explorar os objetos, jogar os objetos, né? Aquele velho joga, isso pega e traz de volta. Pega e traz de volta. Aí depois ele começa a interagir mais com as pessoas. Aí depois ele começa a explorar de modo que ele quebra coisas ou suja coisas, né?
E aí, num próximo estágio, ele pode reparar aquelas coisas. Então, ele começa a ter brincadeiras do tipo varrer, né? Aí tem aqueles brinquedinhos de Sim. varrer, de limpar. Aí começa a pedir desculpas. Por exemplo, pedir desculpas é um desses parâmetros, assim. Bacana. Não precisa ser pedir desculpas literalmente, mas entender que fez alguma Alguma coisa que magoou, que machucou, que quebrou, Sim. e falar desculpa. E tentar reparar, e tentar limpar. Por exemplo, e tem vários exemplos, né? A gente tem que conhecer toda essa linha, é uma coisa da observação da criança mesmo, mas ela não é tão complicada quanto parece. É só a gente ajustar o olhar, né? A gente ajustar o olhar para tentar entender o que está acontecendo. Mas acho que se tivesse que resumir, basicamente, assim como o outro desenvolvimento tem marcos, né? Isso. A gente vai por marcos, né? Tá sentando, tá andando, a gente consegue observar a criança e falar, ele já está conseguindo lidar com esse tipo de coisa. Entendi. Ele já está conseguindo fazer determinada tarefa. Aquilo já não é tão difícil para ele. E aí a gente consegue localizar mais ou menos a criança, mais ou menos pela idade. Ele não é tão marcado. Mas quando a gente vê uma criança que realmente não está indo legal, é mais fácil, né? De ver que a coisa não está indo legal. Fala, nossa, mas com 2, 3 anos ele ainda não consegue lidar com esse tipo de situação ou com esse tipo de coisa. Aí a gente fala, o que aconteceu, né? O que ficou lá atrás. Acho que o difícil do desenvolvimento emocional, o desafio, é porque todo outro desenvolvimento, ele é simplesmente contínuo, né? Sim. Você não chega a ter 1,80 m sem ter 1,78 m. Chega. Não pula de uma vez. O desenvolvimento emocional, por outro lado, você pode pular etapas. E ir para a próxima etapa sem ter cumprido muito bem a anterior. Só que isso vai refletir lá na frente, né? Aí o adulto, a gente consegue o adulto, a criança mais velha, a gente consegue falar, não, até que cumpriu essas coisas, mas lá atrás ficou alguma coisa. Aí que é a parte psicológica, ou psiquiátrica até, né? Dependendo do grau que ficou, né? Da gravidade ou da força daquele problema, aí você tem que pegar o adulto e às vezes trazer ele lá para aquela experiência de quando era criança para reviver aquilo ou para falar sobre aquilo. Falar sobre aquilo, eu assim. entendo. E quais são os comportamentos assim que a criança tem que ter emocionais? Você já falou um pouco aí, mas que seria natural assim por etapas, tipo assim, uma criança de até 1 ano. Como é que porque depois que fala, isso na minha concepção, né? Uma concepção assim de um leigo, mas depois que fala, talvez fique mais fácil de você ir identificando isso, né? Porque a criança quando fala, ela já reivindica alguma coisa, né? Ou reclama, ou pede, ou impõe, ou pede desculpas, ou ela é mais educada, é mais mal educada. A fala, ela apresenta ali muitos elementos. Mas tem como mensurar, assim, ter uma noção do comportamento emocional da criança sem a fala? Sem ela falar só com as atitudes, só com como é que seria nesse primeiro momento para a gente... Tem, com certeza, assim, cada fase tem a sua característica, né? O bebê muito pequeno, basicamente, que a gente olha, ele chora e solicita alimento, né? O choro é a comunicação dele. Isso, ali, né? Com certeza. E a gente já consegue observar ele, assim, nas atitudes dele, né? Tem crianças que relaxam, que conseguem relaxar, coisas desse tipo, bem práticas mesmo. Sim. Aí, por exemplo, uma idade que é muito comum, né, que os pais têm dificuldade, ali por volta dos 8 meses, 9 meses, parece que a criança inverte, né? Aí aquela criança que dormia a noite inteira, era super tranquila, aí começa a acordar à noite, por exemplo. Ela começa a entender mais que existe um mundo por fora dela. Então ela começa a ter uns comportamentos de medo, né? O estranhar, começa a estranhar pessoas que não estranhava, começa a
Aí depois, quando ela começa a andar, é aquele clássico, né? A criança anda um pouquinho, aí olha para trás. Ela vai tolerando cada vez maior a distância, né? Uhum. Aí vai andando cada vez mais, vai indo cada vez mais para frente. É, E a gente tem que começar a entender que comportamentos desses são normais, né? Que é a sua Sim, pergunta, né? sim. Um comportamento que numa fase não é, na outra passa a ser Hum, comum e depois tem que ser superado. Por exemplo, esse de acordar no meio da noite. É hum. comum a criança, ela acorda no meio da noite porque ela quer conferir Se tá se tudo aquele bem ali. ambiente ali que ela nasceu Aham. e viveu tá bom. Uhum. Aí os pais vão lá, acalentam a criança, acalmam, vai num processo até que ela volta a dormir à noite. Aí meses depois ela tem de novo essa dúvida aí. E será? Ah, Será que aí esse volta ambiente... a. Aí até que uma hora ela vai tendo menos dúvida, e com, sei lá, 3, 4 anos ela passa a ter o ritual de dormir, aí ela Uhum. passa a dormir. Então é isso, ela dorme bem, aí ela tem que fazer esse processo de conferir, e aí depois ela volta a dormir bem e vai. Como que a gente sabe que a coisa não está indo muito legal? Por exemplo, uma criança muito pequenininha, que já é tensa, que já, Como que é que a gente já identifica a atenção em então, criança? eu acho que é isso que é o Hum. bonito, é o que parece difícil, mas não é. Acho que para a gente ficar atento no desenvolvimento emocional, Ah, eu falo para os pais: olha para ela, olha, hum, a gente tem a capacidade. Eu aqui, né, estudei para isso, posso esmiuçar, é uma aham. coisa toda mais complexa, mas todo mundo usando o bom senso, tem a capacidade de avaliar esse tipo de coisa, porque são coisas que são bem visíveis se você ficar atento, se você olhar, né? Então, assim, tá em dúvida, olha para o seu filho, e às vezes eu pergunto para os pais assim, né? Como ele é? Hum, E como é o Joãozinho? Como é a ah, Mariazinha? Às vezes eu vejo que eles ficam um pouco em dúvida, assim, né? uhum, Olha, olha para ele, olha para ela e vê, ele é assim, ele é mais agitado, ele é mais tenso. Os uhum. pais sabem e eles, claro que precisam da ajuda, né, de profissionais, Sim, precisam, sempre a gente precisa da ajuda do outro, né? Às claro. vezes não precisa ser um profissional, Uhum. pergunta para a avó, pergunta para Sim. quem conhece também. Mas se você olhar para o seu filho, você vai saber muito sobre ele Hum, e vai começar a identificar esse tipo de coisa, identificar as necessidades, identificar o sofrimento, né? hum, Eu gosto de ir muito por essa linha de reempoderar os pais, hum. né? Eu O acho que que significa isso, reempoderar os pais? eu acho que os pais nos últimos tempos eles sofrem uma pressão muito grande, Hum, né? Tanto que muita gente não está querendo nem ter filhos, né? Porque é uma cobrança, né? É uma carga muito grande, é. assim, né? E é colocado isso diariamente, né? Para a Uhum. pessoa. Não, é muito difícil criar uma pessoa, é muito difícil, é muita responsabilidade. Olha lá, tudo que ela for ser é É. culpa sua. Não sei- E aí É a muito pessoa, custo, né? Também tem muito a custo parte financeira que pesa, né? Também. também. E aí, conforme vão colocando essas responsabilidades, né, os pais vão ficando sem confiança em si, né? Hum, Eles falam, não, eu não sei cuidar, eu preciso que alguém me diga tudo o que fazer, ou exatamente o que fazer, ou o que pensar, ou que... hum. Aí vai para os profissionais, aí a criança tem uma junta lá, né? A criança pequena É, tem conselheiro disso, consultor é. daquilo, até os pediatras mesmo, Uhum. e vai todo mundo nessa toada. E o Eu pai tá perdendo o papel dele ali tá perdendo o papel e a de a confiança, né? confiança, Aí né? ele acha que ele, mas se eu acho que a gente pode devolver um pouco disso, Uhum, pelo menos para ficar melhor, para ficar mais gostoso, mais saudável, uhum, é devolver isso, essa ideia de que você consegue olhar para o seu filho e conhecê-lo, entender se as coisas não estão indo legal, se você reconhecer, que foi a uhum. pergunta que você fez, Sim. né? Como que a gente vai saber qual é o parâmetro? Se É. você reconhecer que ele tem algum sofrimento, que ele tem algum comportamento que não está condizente, ou Hum, que ele é muito tenso, ou que ele é triste, parece uhum, triste, ou que ele é muito agitado, ou qualquer coisa assim, aí você pode procurar ajuda, né? Não é que você uhum. tem que resolver tudo Tudo sozinho, sozinho. mas eu gostaria de devolver a
o pensamento de que você é capaz de começar esse julgamento, pelo menos, né? E são as melhores pessoas para isso, né? Com certeza. O pai e a mãe são os melhores, isso, né? né? Eles são os melhores para isso. Eu falo isso para os pais nas consultas, eles até se surpreendem. Eu falo, quem conhece melhor É vocês. é você. Mas eu não sei nem como ele é direito. Tentando devolver isso, né? Faz muito sentido isso aí, doutor, que você está falando, porque os profissionais, como um pediatra, como um psicólogo, como um psicoterapeuta, como um nutricionista, alguma coisa, eles são aliados, né? Isso. Eles são aliados ao gestor principal, que são os pais, né? Uhum. A gestão é da família, né? Eles são os gestores dos filhos, né? E realmente eu venho observando isso, e não só você falando, eu já vi alguns profissionais comentando isso também, da falta de autonomia que os pais estão tendo em relação aos seus filhos, inclusive um excesso. Tem um psicólogo, o Rossandro, que ele fala uma coisa interessante, ele diz que o medo de você perder o amor do filho está fazendo com que você seja um pai, não seja o pai realmente, assim, porque de dizer não, né? Você tem medo de falar não para a criança, porque com medo da reprovação. Aí, assim, aquela questão. Aí ele diz que o amor é um sentimento tão complexo, que ele aprendeu isso na faculdade, que ele é psicólogo, tão complexo, que para ele se desenvolver, tipo aquela expressão matemática, se somente se. Para o amor se desenvolver, tem que haver respeito e admiração pelo objeto que será amado. Se você não tem respeito nem admiração, aquele objeto não será amado. Então, os pais, né, buscam incessantes por esse amor, estão perdendo o respeito e a admiração do filho. E aí acaba que não são amados. Então, essa inversão eu concordo muito com o que você falou, que o pai tem que tomar a frente mesmo, né? E entender que vai errar, né? Que não é tudo perfeito, ele tá ali aprendendo, mas que existe um instinto aí por trás que pode fazer com que ele faça a coisa correta, né? Isso, nem tem que ser perfeito. Essa é uma das ideias. A gente acaba se desenvolvendo em algumas dificuldades, né? A criança, para ela se desenvolver, por isso que eu disse que é o entrelaçado, né? Além do emocional, para ela desenvolver mesmo cognitivamente o conhecimento dela, faz parte ela diariamente fazer esse tipo de tarefa assim, de quem é meu pai? Por que ele falha aqui? Por que ele acerta aqui? Por que ele é assim ou é assado? Conforme ela vai todos os dias observando, isso vai desenvolvendo até mentalmente ela, né? Então, essa coisa de ser perfeito, eu quero ser perfeito, não é nem bom. É bom que falhe um pouco, né? Falhe um pouco. Tenha falhas aí no decorrer. Faz parte. Eu falo para as mães, você é a mãe dela. Mas eu sou assim. Não, mas você é a mãe que ela tem. E é a melhor mãe que ela... É a mãe dela, né? É quem ela quer como mãe. Ela não quer um robô, alguma coisa que faça tudo como a gente acha que é perfeito. Porque a imperfeição faz parte do humano, né? Claro. E a gente quer desenvolver uma pessoa humana com toda a sofisticação e todas as nuances. Você falou de amor e ódio, de amor não, mas só de amor, né? Mas, por exemplo, uma das etapas do desenvolvimento infantil é saber lidar com esse amor e ódio. As crianças pequenas fazem esse tipo de... Pequenas, assim, 3, 4 anos, elas começam a entender que existe amor e ódio. E elas começam a entender que existe amor e ódio, inclusive pela mãe e pelo pai. Tem momentos que ela odeia a mãe e o pai. Né? Por quê? Porque não fez o que ela quis, porque... E às vezes não é uma culpa da pessoa, né? Tem que ir tomar banho, tem que dormir, tem que sair do parquinho, tem que ir embora da casa da avó, tem que acontecer essas coisas. Alguém tem que mandar ali, tem que ser o gestor. E esse processo de você entender o amor e ódio pela sua mãe, que é a pessoa que você mais ama, que te alimentou a vida toda, que lá naquele comecinho, que te gestou, mas você pode odiar ela. Isso aí é muito forte para os pais, às vezes. Eles não querem passar por isso. Mas é parte do desenvolvimento. E depois que fizer esse processo, vem um amor intenso e pleno lá daqui a muitos anos. Você não pode
nem frustrar, mas tirar da criança esse sentimento. Exatamente. Né? Entendi. Acho que é bem isso. Quando pode privar, tá até a palavra, privar, você não pode privar da criança de lhe odiar por alguns momentos, né? Isso, porque é um exercício, né? Ela tem que, você pode inclusive ajudá-la, não a te odiar, não é isso. Claro. Mas ajudá-la assim, olha, eu fiz isso por causa daquilo, aí ela vai entendendo, mas confia nas crianças também. É uma questão de confiança, eu acho que a gente perdeu, né? Então, esse sentimento, por exemplo, de frustração que a criança tem é importante, né? Muito importante. Porque, porque na realidade, a frustração, eu até conversei com alguns profissionais aqui que falaram isso, ele é um sentimento, a importância dele é tão grande porque nós vamos nos frustrar na vida, né? A vida, ela não é um mar de rosa. Não. E se a gente não aprender isso na infância, que eu acho que a infância é o momento da gente ter essa percepção, que nem tudo é como a gente quer. Né? Isso faz parte também do desenvolvimento emocional. Sim, com certeza. A infância é aonde você ainda pode se embananar se embananar, Então E você pode ainda titubear ali na... É a brincadeira, né? Por exemplo, a brincadeira é um lugar legal de você se frustrar. Jogos, você perde, você ganha. Isso é para crianças um pouco mais velhas. Mas é onde você pode experimentar as coisas com um nível de segurança. Verdade. Você pode experimentar o amor e ódio por uma pessoa que vai continuar lá. Porque ela te ama incondicionalmente. Isso aí no modelo ideal, né? Infelizmente a gente sabe que no mundo tem pais que vão embora, que fazem esse tipo de coisa. Mas não precisamos entrar nesse... Aí seria a exceção, eu diria, Isso. Né? Mas assim, é uma oportunidade. Eu gostei muito do que você disse agora acabou da de frustração. dizer. Como elas têm... eu acho que elas têm o direito, assim. Eu gosto de dizer isso, por exemplo, dos limites, assim, né? Porque os limites são onde, às vezes, os pais ficam... dá bronca e depois vai chorar no canto. Pode chorar no canto, mas tem que sustentar a bronca, tem que sustentar a atitude, né? O que é muito ruim para criança é você dizer alguma coisa e depois desdizer porque ficou com dó. Tudo nos limites do bom senso, claro, né? Não vai xingar a criança, destruir ela ali. Mas assim, se impôs, disse, o que você fez não foi legal e tal, depois não volta, tem que tomar cuidado. Minimizando, né? Impõe o limite e depois abre as portas de novo, né? Mas se você for pensar em limite, eu penso nisso, o limite, ele é o colo, né? Se você pensar. Verdade. Limitar, a gente pensa em limite no sentido ruim, de limitar, né? De deixar limitado. Preso, né? Preso, mas não é. Limite é anteparo, né? E o primeiro limite que você tem na vida, a gente estava conversando com isso, é o útero. Verdade. Você tá ali, você não pode sair. Você tá ali, ele te acalenta, né? Ele dá uma sustentação, ele te proporciona um ambiente, né? Sim. Um lugar, um quarto, um aconchego. Sim. E aí você sai da barriga ali, do jeito que a gente falou, e vai pro colo, que é o próximo limite. Ele vai te limitando, né? Ele vai te aconchegando, vai te fazendo entender os seus limites também, pezinho, mãozinha. E aí você vai indo para limites cada vez um pouco maiores, aí você sai do colo pro berço, aí do berço pro quarto, aí do quarto para casa, aí né? da casa pro bairro, aí do bairro para a cidade, aí... E além desses limites físicos, tem os limites das relações, né? Primeiro você tá só com a sua mãe bem dentro dela, depois no colo de alguém, aí depois se relacionando com as pessoas da família, e depois com amiguinhos da escola. Você vai sempre dando passos a mais. Só que o limite, que é esses cortes, né? Esse anteparo, ó, daqui você não vai, daqui você não vai, ele não é para prender. Ele é um aconchego. As crianças gostam disso. Que é isso que às vezes as pessoas esquecem. Elas gostam dos limites, porque o limite quer dizer assim, eu não preciso decidir por mim. Eles sabem que eles têm 3 anos. Isso aí muita gente se surpreende. Ele sabe que ele tem 3, 4, 2 anos. Ele sabe que ele não é para ser o adulto da sala. É uma sensação muito gostosa você ser pego no colo. Sim. E dizendo, não é comigo ainda.
Entendi. Ainda eu posso ser a criança que eu sou com a idade que eu tenho. Tem alguém maior que eu aqui, né? Tem Isso, alguém que me protege, tem sustentando alguém essa que me situação, sustenta. É, proporcionando um ambiente aconchegante. sim. E uma das jeitos de dar limite, de dar aconchego, de dar é dar o limite. Então, isso que a gente chama de limite, né, que é o não, que é a frustração, mesmo que a criança, na hora ali, dê uma birra, Uhum. brigue, comece a lidar com esse amor e ódio, ela tem esse direito. Porque isso é muito bom, é aquele ovo, é a incubadora ali que ela Sim. vai se desenvolver. Então a gente vê os dois extremos, né? Pais que dão muito limite e aí você confina, né? Aí Uhum. não é um colo, né? Aí é um aperto, né? Um Tipo, a aperto. criança não pode Boa. fazer nada, Aham. ela não pode explorar nada, é tudo não, é tudo. Aí Aham. você é como uma plantinha, né? Se você puser num vasinho pequeno, vai virar um bonsaizinho ali, É. né? Sim. Ou então o contrário, eu não consigo lhe dar limites porque eu não consigo aceitar que o meu filho me odeie um pouquinho, eu não consigo, ele dá birra, eu fico com dó, e aí Uhum. você não dá limite nenhum, a criança fica perdida Perdida, né? e ela gosta dos limites, ela gosta do ambiente confiável. Eu acho que é a sensação de segurança, né? Isso, De assim, olha, eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas porque eu sei que tem uma pessoa ali do meu lado que vai dizer o que, eu acho que inconscientemente talvez, né? Que vai me dizer o que eu não posso. isso. Então eu posso ser livre, mas sabendo que tem alguém que está me protegendo de mim mesmo, né? Isso. De mim mesmo. As crianças têm essa coisa que parece contraditória, mas não é. Elas gostam de rotina, por exemplo. Rotina, né? Elas adoram, elas se desenvolvem. Como que eu sei que elas adoram? Não é porque ela me diz, né? Nenhuma criança de 3 anos chega, eu adoro rotina, por favor, faça uma tabela de Excel, Façam como assim, quando eu tenho que né? dormir. Mas a gente sabe que ela gosta quando ela cresce. Hum. É aquilo que lá do começo. Como que eu sei que a coisa está indo bem? Qual que é o parâmetro? Quando ela aprende cada vez coisas novas, até cresce fisicamente, Sim. tem um olhar vivo, tem uma atitude que você fala, nossa, que legal, né? Tá indo bem. É nesse ambiente de rotina, de limites, dessas coisas. A gente tem a experiência de crianças que não tem isso, tem um ambiente caótico, dorme cada hora numa hora, toma banho cada hora numa hora, é tudo muito. Elas têm dificuldade de se desenvolver, porque se desenvolver sozinho, infelizmente, não é possível. Mais difícil, né? A vida é assim. Então, quando você se coloca uma rotina emocionalmente para a criança, é melhor, né? Muito melhor. Ela tem para onde voltar. Ela tem um colo. Ela tem um colo ali. Assim, se tudo der errado, pelo menos às 9 da noite, meu pai vai me pôr para dormir. Aí, se você tem essa segurança, você pode se arriscar durante o dia, um pouquinho, né? Uma coisa que uma criança faria. Entendi. Então eu posso ir ali experimentar aquelas coisas, porque eu sei que na hora de parar, aí pode ser que na atitude ali ela deu uma birra, ela fala, não quero parar de brincar, não quero. Aí para os pais parece, estou fazendo mal. E se ela não gostou, ela pode não ter gostado na hora. Mas fica tranquilo, tenha confiança que ou no futuro ou no dia mesmo, ela vai dormir bem, ela vai mostrar com atitudes como que ela tá feliz, como que ela tá bem, né? É isso. E uma coisa bacana também na criança é porque ela vem com HD zerado ali, né? Então, aquilo que você for colocando na mente dela, para ela é mais fácil de assimilar do que pra gente, né? Isso. Alguém chegar para mim hoje e falar que o que eu tô fazendo é errado, é um pouco difícil, assim, de você assimilar ali na hora, porque eu já tenho as experiências da minha vida, então a pessoa tem que ter um argumento muito forte para poder mudar aquilo que eu penso, né, assim, porque já formado. Mas uma criança não, ela tá, na realidade, absorvendo ali, né? Isso. E aí entra o papel dos pais, né, e das pessoas que estão ali para colocar dentro da mente dela realmente sementes que vão brotar aí, sementes boas, né? Para ir conduzindo, né? Eu gosto da manejo ou condução, eu acho as palavras que eu gosto de usar. E assim, conduzindo, vai conduzindo, né? É né? verdade.
Você não pode fazer por ela, né? Isso, exatamente. Porque o desenvolvimento emocional, apesar de parecer muito diferente, porque ele não tem as medidas, tudo, mas ele funciona com as mesmas regras básicas do outro desenvolvimento, que é como você, a partir do desafio, você tem um incentivo, e aí depois do incentivo, desafio, é uma roda de desafio e incentivo. Então, o ambiente, o desenvolvimento motor, por exemplo, você tem que colocar a criança no chão. Aí ela tem o desafio de chegar até aquele brinquedo. Aí ela vai se virando para chegar naquele brinquedo. Nisso ela aprendeu a engatinhar. Mas ela precisa de um incentivo. Sozinha ela não consegue. Então você está lá incentivando. Vai, põe o brinquedo ali onde ela ainda... Você pega, põe o brinquedo lá longe, ela desiste, né? Fala, não, ali eu não vou conseguir. Você vai pondo o brinquedo cada vez mais... Aí depois põe o brinquedo no alto para ela subir. Aí põe o brinquedo ali, aí ela anda. E você vai incentivando a criança, mas tem que dar um espaço para ela fazer sozinha. Se você fizer por ela, ela não vai se desenvolver. Tanto fisicamente como emocionalmente. Então também não é para ficar fazendo pela criança o tempo todo. Deixa ela fazer as tarefas que dá para uma criança fazer. É o desafio, né? É o desafio e o incentivo. O desafio vai vir. Você não precisa criar. Eu vejo muitos pais, às vezes, também com essa ideia de que a gente cresce nas adversidades, né? De fato, é verdade. As adversidades fazem a gente se desenvolver, porque são desafios. Mas você não precisa forçar. Você não precisa inventar adversidades. Não, meu filho, eu já... faço assim para ele crescer, ver como a vida é, mas às vezes ainda não é a hora. A vida vai trazer as adversidades que ele precisa. Pode ficar tranquilo que vai. Às vezes são simples. O nascimento de um dente. O nascimento do dente, para mim, é bem o protótipo, é bem o que me deixa impressionado como ele desconcerta os pais, assim, né? Porque meu filho não pode sofrer, não. Mas aquele nascimento de dente faz parte. E não é que se você quiser usar analgésico, não é que você precisa abandonar a criança ali. Mas pega no colo, dá conforto, dá alguma coisa para coçar o dente, mas o dente vai nascer e vai doer. E depois vai deixar de doer e ela vai ter um dente, que é uma coisa muito legal, que ajuda muito a nossa vida. Exatamente. Então é isso, é estar lá, e a presença. Né? E a vida é desse jeito, né? A vida é assim. Você não precisa forçar, você não precisa, não, eu vou colocar aqui um prego aqui para ela sentir a dor, porque não, deixa. Ela vai cair, ela vai ter dores do crescimento, ela vai ficar doente alguma hora, mas tudo num nível assim que ela consegue lidar e você estando lá e aí vai indo cada vez mais. Isso é muito certo, até quando ela começa a estudar, né? Também. Começa a lidar com outras crianças. Normalmente já é normal a criança ficar doente, né? Isso. Mas isso faz parte também, né? Porque ela tem que encarar o mundo, né? Ela não vai viver o resto da vida sozinha dentro de uma casa, então... E aí é o corpo criando anticorpos, né? O corpo é a vida. E realmente as pessoas querem... Tem gente até que adia, né? Não vou colocar agora não, porque ela vai ficar doente na creche, mas não sei o quê, mas a vida é desse jeito. Você deu o exemplo do dente, eu achei interessante, porque o dente realmente ele é uma fase na vida da criança que há uma dor para um resultado muito positivo posteriormente, né? E normalmente a vida, doutor Felipe, ela é desse jeito. Para você conquistar coisas boas na sua vida, você tem que se sacrificar um pouco. Isso. Né? Há um sacrifício ali para você conquistar as maiores conquistas que você tem. Normalmente houve uma renúncia, né? De algo, houve um esforço mais forte por outro lado, né? Nada vem de graça, né? E o corpo ele vai lhe mostrando isso, né? E a gente vai ajudando, né? Você pode ter ajuda. Claro, vai apoiando. O problema são sempre os extremos, né? Você deixar a pessoa fazer aquele processo sozinho, ela pode até conseguir no final.
mas você não vai conseguir torto. É. Né? Você fala, eu quero me formar na faculdade. Vai ser difícil. Você vai ter professores, vai ter pessoas que vão te ensinando, mas você tem que fazer sozinho. Se o professor fizer por você, não faz. Não faz. Adianta. Não adianta. Agora, também você ficar abandonado, os livros são esses. Você pode até aprender, mas você não vai ter aquilo. Então, a criança também, as pequenas tarefas da vida, de se relacionar, de lidar com as coisas, de frustrações, ela tem que lidar sozinha, mas você tem que estar lá, assim, dando aquele... Eu gosto de andar de bicicleta, né? Você tá lá empurrando, aí ela fala, tá empurrando? Tô. Aí você solta, ela tá olhando pra frente. Tá aí, não, tô segurando tô aqui. Você tá lá, você não largou ela para aprender sozinha. Mas você também não tá fazendo por ela, né? Muita gente, às vezes, acha que é amor você fazer pela pessoa, né? E infelizmente não é. Rapaz, na realidade, eu acho que a grande prova de amor dos pais é, mesmo sabendo que o filho está sofrendo, mas sabendo que é pro bem dele, isso, né? Sabendo que é pro bem dele, ele permite, ali apoiando, claro, mas permite. Isso é uma prova de amor. Eu acho, porque dói em você, é igual vacina, né? Vacina é terrível, né? Você leva o seu filho lá, sabe que o menino vai sofrer, vai chorar, vai tudo, mas que é pro bem dele, né? E aí na vacina ele aplica, ele chora e você faz o quê? Você tá lá, né? Abraçando, tá lá cuidando, tá lá passando por esse momento com ele, porque realmente o resultado disso é muito positivo. Eu acho que isso é uma prova de amor muito grande. Agora você ficar, não quero que meu filho sofra, e aí não dá uma vacina, por exemplo, o que pode causar a ele, né? No futuro. Muito bem complicado. Tem uma fase, doutor, que eu já ouvi falar, que é as pessoas chamam de adolescência do bebê. Ah, sim. Eu chamo também. A adolescência do bebê. O que exatamente é essa fase? É mais ou menos, por volta de 1, 2 anos, o bebê ele começa a se comportar mais ou menos como um adolescente. Na verdade, se a gente pensar, o adolescente que começa a se comportar como um bebê, né? Se a gente pensar assim, porque essa linha desse amadurecimento, ela vai seguindo e ela tem periódicas revisões, né? Você vai sendo testado pelas as mesmas coisas num nível mais difícil. E a adolescência, por exemplo, é um desses períodos. Quando você entra na adolescência, hormônios e tudo mais, você é testado nas mesmas coisas. Por isso que, na verdade, o adolescente que faz os mesmos processos do bebê de outro jeito. Mas quais são esses processos, para não ficar muito assim fora? Por exemplo, dizer não, né? Então, a criança primeiro aprende a dizer não para depois dizer sim. E aí o bebê, quem tem bebê, sabe que chega uma hora que ele fica, não, quer isso, não, quer isso. E às vezes fala não, mas ele tá aprendendo a dizer não. Não é nem que ele não quer. Você vai, quer milho? Não. Aí você põe o milho e ele come. Ele fala, quer. Só mesmo pra... Ele tá aprendendo a escolher. Esse é um período muito importante. O que a gente fala ele não aguenta com 2 anos, 1 ano, o mundo inteiro. Então, limita o mundo para ele e deixa ele experimentar escolher. Coloca 2 comidas, coloca 2 roupas. Você quer essa ou essa? Ele tá fazendo o exercício de escolher, só que se você abrir o armário e falar você quer ir com qual, ou ele vai ficar 2 horas lá, ou ele vai escolher de fantasia no casamento da tia. E aí na adolescência é parecido também. A pré-adolescência ou adolescência, ele tá experimentando escolher também. Aí ele começa a se vestir de um jeito que os pais não querem, mas é um exercício. Calma. Vai limitando o mundo. Eu digo limitar o mundo para o mundo ficar seguro, né? A criança pode escolher o que ela quiser desde que seja seguro a ela. Eu quero brincar na sacada que não tem grade? Aí não faz sentido. O adolescente, não, eu quero me envolver com coisas sérias aí, que a gente chama de errada, que podem ser game over aí, né? Impactar pelo resto da vida. Impactar para sempre. Aí você não deixa, mas o resto tem a mesma calma que você tem com o bebê. Ele tá com cabelo que eu acho feio. Tudo bem, é parte da idade. Ele vai fazer isso para experimentar.
calma que lá com tantos anos ele vai se ajeitar. Eu acho que muitos pais entram num desespero, né, quando chega esse período da adolescência. Mas que você falou da adolescência do bebezinho, é porque o comportamento é muito parecido. É esse né? de dizer não, aí passa a não querer comer as coisas que comia antes, passa a não querer tomar banho. É um período difícil, né? É uma mudança de fase ali que ele tá, né? Isso. Mas o que a gente tem que olhar é além do fato. O que ele está experimentando. Ele não está experimentando as comidas só. Ele está experimentando a escolha. Ele está experimentando escolher. Se a gente olhar por esse lado, né, a gente fica mais calmo. Né? Até porque se for parar para pensar, 2 anos, de 1 a 2 anos, é justamente aquela fase onde ele está andando e está falando. Né? Ou seja, então realmente é muito... É uma mudança muito drástica numa vida que era todo tempo ali só no braço, só dormindo, só alguém chegava, ele chorava, alguém trazia alguma coisa para ele. Agora não, ele está se comunicando, né? Ele está começando a entender, começando a decifrar. Pra gente já faz muito tempo que a gente fala, então pra gente é fácil. Mas ele não. Né? Isso, acho que esse que você falou é mais importante. Ele tá aprendendo ali, então ele tá entendendo qual é a força das palavras dele, né? Ele tá começando. Faz todo sentido. Isso, viu? Quando você diz uma mudança de vida, eu penso de um outro jeito parecido, mas é diferente um pouco. Não é uma mudança, é uma ampliação. Né? Isso. O mundo dele não mudou, o mundo dele cresceu, né? É o mesmo mundo, agora ele está vendo, ele está conseguindo ver com outras possibilidades. Ele tem palavras para escolher dizer, verdade. Ele tem coisas para escolher, lugares para escolher ir. Ele consegue se locomover, né, assim, sozinho, sem ter uma pessoa ali segurando ele, preocupado. Mas fica, assim, os pais que se sentirem inseguros, pode ter certeza que ele parece que está indo independente. Mas vai chegar uma hora que ele vai olhar para trás e falar, eu tenho para onde voltar. Entendi. Isso vai ser muito importante para ele. Eu tenho alguém que me diz o que é ser. Eu tenho tudo isso aqui para escolher. Mas eu tenho alguém que me diz o que é melhor nessa hora. Aí ele tem a confiança, a segurança de se desenvolver bem, né? Eu acho, doutor, que assim, o desenvolvimento emocional, o amadurecimento emocional, ele está muito ligado ao comportamento dos pais, né? Sim. Total, né? Com certeza. Não tem como você separar a criança dos pais nesse momento. Então, qual é a dica que você dá para pais que estão com crianças porque a criança quando nasce, tem até uma expressão que o pessoal fala muito que é todo dia uma novidade, né? Todo dia uma novidade. E realmente porque ela cresce, é muito rápido, ela ganha peso, e aí ela fala, ela engatinha, aí ela anda, aí começa a ir pro colégio. Isso em um período muito curto de tempo, né? Em poucos anos há uma mudança muito grande. É como se você tivesse várias pessoas dentro da sua casa ali, né? Em um período muito curto de tempo. E como é que os pais, então, têm que se comportar? Você já, no início aqui, você já falou que o pai, ele tem que assumir a responsabilidade, né? Assim, ter mais confiança nele. Mas, na prática, assim, quais são as atitudes que ele pode tomar para que nesse período que a criança está nesse desenvolvimento, ele ajude da maneira mais positiva? Eu acho que a primeira é uma bem difícil, porque eu sei que a vida exige, mas a presença, né? Esteja lá, isso aí é fundamental, né? A presença. Aí você fala, mas e se eu fizer besteira? E se eu errar? E se eu perder a medida aqui? Você é um ser humano. Certo. Você, como pai, é um ser humano. E ninguém melhor que um ser humano para criar outro ser humano. Mas esteja lá. A presença, né? É muito importante, o máximo possível que você conseguir. Eu sei que a gente tem que trabalhar e tudo mais. Claro, mas e quando está lá também, quando, por exemplo, claro, ninguém consegue passar o dia todo com a criança, né? Você vai trabalhar e tudo, mas eu acredito que a presença é a qualidade também da presença, também. né? Porque não adianta, às vezes, normalmente, você passa o dia trabalhando, à noite você está em casa. Só que se você ficar à noite em casa e com o celular ali e a criança brincando ali do seu lado, isso não é estar presente, né? Isso, perfeito. Então a presença presente, vamos dizer assim. Estar perto não é estar presente. Ali, isso é um dos temas que eu trago muito
sobre os pais que às vezes eles não estão presentes lá com a criança, mesmo muito bem intencionados. O que eu quero dizer com isso? Eu recebo em consultas essas coisas, às vezes pais que sabem tudo de pediatria. Eles se prepararam muito. Enquanto a criança está lá, ele está lendo sobre parentalidade. Mas não é isso. Você tem que estar lá com a criança. Mesmo que você esteja lendo, não, mas eu estou lendo sobre ela, eu estou lendo táticas para que ela se desenvolva o melhor possível. Tá, mas o melhor jeito é estar lá com ela. Estar lá, e não precisa ficar brincando o dia inteiro com ela. Se você tiver uma presença, por exemplo, eu falo, vai fazer uma comida, traz ela com nível de segurança. Claro, a cozinha é um lugar inseguro, mas se você puser, sei lá, um cercadinho, deixa ela participar daquele processo, sentir o cheiro. Ela vai entendendo o tempo que demora a comida, ela vai entendendo o seu esforço, ela vai te olhando. Pode crer, pode ter confiança que a criança está olhando o adulto assim com até certa admiração, assim, o que a mamãe está fazendo? O que o papai está fazendo? Às vezes você pode trabalhar em casa, mas você está lá. E se ela exigir a atitude, você está lá. Coisas desse tipo. A presença é algo mais forte do que ficar só... esteja lá, assim, e isso, esteja lá também de corpo presente, né? Esteja lá para ela, perto, né? Outra coisa que eu dou a dica que brinca com a criança, e não brinca só assim, brincar com a criança, lógico que é muito recomendado, a gente fala, né, pegar um brinquedo e brincar com a criança, mas brinca de ser pai. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente tem trazido as coisas muito para os polos negativos, eu tenho percebido, né? Por isso que eu falo que os pais têm que ser mais empoderados, tudo. Eu acho que a gente pode ter uma perspectiva mais positiva das coisas. Por exemplo, isso que você falou, a criança é cada dia diferente. Cada dia uma coisa. Você pode trazer para o polo negativo. É um desafio muito grande. Cada dia ela é diferente. Eu não sei o que fazer. Ou você pode falar, nossa, olha que ser interessante. É mágica cada mesmo. dia ela é diferente, cada dia ela faz uma coisa, ela parece comigo, olha, ela tem esse defeito meu. Puta, não, aí você vai falar para a companheira que eu não acredito que ela tem esse trejeito meu, que eu herdei do meu pai, que eu não gosto. Mas na hora você sente um certo orgulho ali, olha que legal, fui eu que fiz, ou qualquer coisa assim. E às vezes ela apronta, você dá o limite, chega lá nos bastidores, né, e dá uma risadinha. Você viu que ela fez? Você viu como ela quebrou o vaso porque estava tentando escalar, olha que inteligente. Então curte. Eu acho que as pessoas estão deixando um pouquinho, eu vejo no trato pediátrico, de curtir. Elas estão muito focadas o que é o melhor para eu fazer, como que eu maximizo, como que eu faço ela ser um bom cidadão. Ela não vai ser um bom cidadão hoje. Ela vai ser... Se você der hoje esse clima, essa presença, e brinca, experimenta. Relaxa, né? A hora de introduzir a alimentação, né? Que é uma hora que os pais ficam muito tensos, brinca. Tudo dentro do limite da segurança, não vai dar uma pipoca, a criança vai engasgar. Mas dá limão. Mas ela vai experimentar vários sabores, aí você dá risada, aí é legal, aí pegou, aí hoje comeu, hoje não comeu. É meio brincar de ser pai, de ser mãe. Eu acho que falta um pouco, e é uma questão de perspectiva, eu tenho visto, não é nem de atitude. De atitude, na realidade é o mais simples, né? Isso. O que você falou aí, você não precisa nem de dinheiro muito gastar, tem gastando absurdos, aí bota num canto para a criança se desenvolver, não. O melhor em casa, é de graça, né? Viu? As coisas que são de graça, que são muito boas para desenvolvimento infantil, peito materno, é de graça. A mulher tem que comer, tomar água, mas é de graça. Tá lá, né? Aí, árvore. Árvore é maravilhoso. A árvore, ela tem um cheiro, ela tem uma cor, ela tem uma textura, dá para você escalar, dá para cai um bichinho, aí tem essas árvores que caem, essas sementes que giram, já viu? E aí você mostra para a criança, e a árvore, cada época do ano tá de um jeito, aí às vezes aparece um macaquinho, uma árvore, uma praça. Passarinho, uma coisa. É um brinquedo gigante que a natureza nos deu de graça e que às vezes é melhor do que um brinquedo super caro que você compra. A grama, né? A grama.
Outra pessoa, você é um pai clássico, é um baita brinquedo de escalar, né? É um baita brinquedo. Você joga para cima. Traz um brinquedo que joga a criança para cima com carinho, e se a criança cair, o brinquedo vai lá e dá contorno para aquilo. Não tem. Então, são de graça essas coisas, mas... E é o simples. Eu acho que quando você fez a pergunta do desenvolvimento infantil, é porque é toda uma teoria complicada que eu não acho que cabe aqui, mas se a gente bater no liquidificador toda essa teoria e todos os autores, tudo, o que sai de suco ali é simples. É aquelas coisas que sua avó já dizia. É coisa que não precisa estudo. Não precisa estudo. É o simples mesmo. É o simples. Às vezes tem gente sem estudo muito simples que consegue fornecer essas coisas para a criança. A gente está se caminhando para o final aqui, doutor Felipe, mas eu não queria finalizar antes de fazer uma pergunta que eu acredito que você deva receber muito no seu consultório e é para falar a verdade, eu acho que essa é uma grande dúvida de todos, não só dos profissionais de saúde, mas dos pais e de todo mundo que está vivendo essa transição tecnológica que a gente está passando, né? Que é o celular, né? O smartphone propriamente dito, né, que traz ali a internet naquele aparelho, que foi algo que é algo novo para todo mundo. Isso. Porque nós somos de uma geração analógica, né? A gente não nasceu com isso, nós não crescemos, então a gente não tem essa experiência de como é ser uma criança com isso, e a gente não sabe como vão ser as crianças no futuro com esse artefato. Qual o impacto do uso... Eu não digo nem das telas, que as pessoas falam tela, porque televisão também é tela, né? Mas o uso do celular em si, porque a preocupação, porque você botar um desenho na TV e a criança fica lá assistindo, sei que não é o ideal, ela passar muito tempo assistindo TV, mas talvez não seja tão impactante quanto uma criança que consegue mexer no celular, ficar passando aqueles vídeos rápidos que é isso que eu acho que é o problema do uso do celular, que diferencia da TV, é isso. Porque eu cresci assistindo televisão, né? Se a gente viveu onde existia televisão, onde existia desenho, onde existia... Mas a gente não tinha essa liberação de dopamina tão rápida como é um vídeo rápido desse que você vê em shorts do YouTube, ou no Instagram, ou em alguma coisa. Então, como é que isso impacta no desenvolvimento infantil? Olha, como você disse, é muito novo, mas mesmo sendo muito novo, a gente já está vendo impactos muito negativos, né? Muito ruins. Eu acho que são algumas dimensões, eu vou tentar ser breve para não aprofundar muito, mas, por exemplo, a televisão, quando a gente era criança, né, já falavam que a televisão vai deixar você burro. E aí a gente tem que entender o que tinha na televisão que hoje mudou. Não é a televisão, a tela, o estímulo. É que antes a televisão não era on demand, né? Você entendia que as coisas tinham começo, meio e fim. Você não podia assistir desenho o dia inteiro, porque não passava desenho o dia inteiro. Tinha um horário, tinha uma rotina ali. E você entendia também que deu a hora da noite, papai e mamãe chegou em casa, vai passar jornal. Se você quiser assistir o jornal, você assiste. Se você quiser brincar, você brinca. Agora, não é assim o dia inteiro. Eu acho que a coisa tá massiva, né? Isso tem muitas opções, né? Muitas opções. Aí a gente chega no tema. Para crianças bem pequenas, é tela 0, o que a gente recomenda hoje. Aí televisão também, porque ela tá no desenvolvimento cerebral. Então ela precisa muito da sofisticação do mundo analógico. De uma pessoa real, de tudo. As telas e a internet, tudo, o celular não conseguem dar para ela o que ela precisa. Então a gente tem visto atrasos de desenvolvimento e transtorno de desenvolvimento bem graves com crianças com excesso de tela. Então já dá para saber disso. Com certeza, né? Isso já tem estudos, já tem tudo, e tem muito a ver também com essa liberação de dopamina. A gente tem visto crianças cada vez menores com transtornos psiquiátricos, de ansiedade, dessas coisas por causa disso. Por causa do uso dessa... Então, para as crianças pequenas é essa questão dos estímulos. Essa questão continua até o fim da vida, porque a gente tem visto adultos adoecidos e tudo mais. Mas para além da questão dos estímulos, as crianças mais velhas, aí é a dúvida se eu deixo usar o celular, se eu deixo ter grupo de WhatsApp, se eu deixo... Aí a resposta que eu dou é a seguinte, é aquela do mundo, lembra que eu falei que o mundo tem que ir crescendo aos poucos?
a criança e até o adolescente, ele ainda não está pronto para o mundo inteiro. E o que a internet traz de uma vez é o mundo inteiro. E ele não está pronto para isso. Entendi. É uma coisa muito forte. Ele não sabe escolher, ele não sabe lidar, ele não sabe ainda dizer não, ó, eu gosto disso, não gosto daquilo. Ele ainda não tem os valores cristalizados. Então, posso dar, mas não deixa que seja o mundo inteiro. Porque o que muitos pais argumentam, falam, mas como que eu não vou dar o celular se esse é o mundo que ele vai viver? Né? Eu vou privar o meu filho de algo que eu uso ou que ele vai ter que usar? Né? Então, é um argumento interessante, que é difícil. Pode dar, mas não deixa o mundo inteiro passar por aquela tela. E hoje a gente tem muitos jeitos de fazer isso, aplicativos de controle. Veja, não tem privacidade nessa época ainda. Isso não é uma coisa que ele tem que ter, ele não está pronto para ter. Então vê lá o que está falando, onde está vendo, não deixa se comunicar, por exemplo, com números desconhecidos, esse tipo de coisa. Então faz esse exercício assim, tá, isso para adolescentes, eu vou deixar usar essa tecnologia, mas eu vou ainda controlar e eu vou limitar o mundo que vai chegar por ele. Que a gente tem visto, inclusive, com adultos, que a gente não está conseguindo abarcar. Não, tá não. É muito o mundo, né? Imagina um adolescente. Eu acho que o truque, né, a orientação é ver por trás da pessoa. Porque o adolescente, como ele já tem lá a barba, você acha que ele é um adulto, mas ele ainda não é de maneira alguma. E a criança pequena também não. Então, basicamente, são essas duas questões. E a terceira questão que está se colocando é da inteligência artificial, né? Sim. E aí eu acho que entra naquele primeiro do fazer por si. Eu começo a me preocupar porque as bases do desenvolvimento ainda são as mesmas de 50 mil anos atrás. Que é o que eu falei, você precisa do estímulo, do incentivo, do desafio, e você vai superando desafios. Quando você tem algo que faz tudo por você, eu me preocupo, né? Como que vai ser esse ser humano do futuro, porque a gente está entregando tudo para uma tecnologia que pode nos abandonar. Porque ela ainda apesar de a gente chamar de digital, ela ainda é física. Pode dar pau. Que a gente chama de pau, né? Não sei se aqui o pessoal já... E deu pau. Outro dia, esse acho que ninguém nem fala mais da pau, né? Acho que é uma coisa muito antiga. Deu pau, deu tilt, quebrou. Né? Deu tilt, quebrou, acabou a luz, choveu, acabou a luz, e aí a gente não consegue mais fazer mais nada, porque a gente entregou todo o nosso conhecimento, todo o nosso estímulo, todo o nosso desenvolvimento para uma ferramenta. Né? Teve, só para terminar, eu vi uma notícia que foi feita uma cirurgia robótica completa, assim. O robô fez a cirurgia inteira. Não era um humano? Ele foi programado, claro que tinha. Aí todo mundo que eu conto isso me pergunta assim, mas tinha uma pessoa lá, né, para revisar o robô. Tinha uma pessoa lá? Tinha uma pessoa lá para revisar o robô. Mas essa pessoa se desenvolveu inteira. E daqui a 30 anos, vamos supor que os robôs fazem todas as cirurgias, como que essa pessoa vai ser treinada para entrar se o robô der ruim? Entendeu? E aí, será que a gente não tem que tomar cuidado para pelo menos, mesmo que seja para lidar com o mundo digital, o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, ou enquanto médico, ou enquanto profissional, ainda tem que ser analógico, como sempre foi? Eu vou dizer uma coisa, doutor Felipe. O ser humano, não sei por que cargas d'água, mas ele tem uma fixação em deixar que o ser humano não tenha função. É uma coisa que parece que a tecnologia ela vem desenvolvendo para fazer com que a gente deixe de fazer as coisas. Já prestou atenção? Desde sempre. Uma máquina de lavar, que é excelente hoje, rapaz, você tirar uma máquina de lavar de uma casa, você acaba a casa. Então. Né? Por quê? Porque o ser humano não quer mais esfregar a roupa ali. É um exemplo. Mas a tecnologia ela vem se desenvolvendo para que a gente não faça mais nada. Então agora chegou a inteligência artificial que está deixando a gente parar de pensar.
Pronto, que era a única coisa que a gente ainda tinha de diferente dos animais irracionais, era o pensamento, era a capacidade de criar, era uma... Você bota no chat GPT hoje para ele fazer uma poesia, ele faz. Melhor do que um ser humano. Ele tá fazendo melhor. Eu já fiz esse teste. Porque eu gosto de escrever, eu sempre gostei de escrever, de fazer texto, poesia. Eu parei de escrever. Não tenho mais estímulo para escrever, porque se eu colocar... Porque quando você vai escrever, o processo criativo, ele demora. Sabe, você tem que ter uma inspiração, você tem que ter aí entra no desenvolvimento, você tem que ter um desafio, é um desafio para você. Como é que eu passo essa minha ideia para um papel? Como é que eu passo essa minha ideia para que outras pessoas entendam? Como é que eu consigo chegar em outras pessoas de uma forma que impacte a vida delas e que elas consigam tirar algum proveito e algum ensinamento daquilo que eu estou passando? Então, é um desafio para você. E desse desafio vem o seu trabalho, né? A capacidade de você criar. E aí, eu fiz esse teste. Aí eu tava pensando em fazer um texto, coloquei no chat GPT. Quero fazer isso, falar sobre isso. O cara fez melhor que eu, cara. Eu não fiz mais. Não fez, não. Porque ele não fez melhor. Ele fez melhor que eu. E ali em alguns segundos. E ele, a inteligência artificial, a grande questão dela é que, diferente de uma pesquisa que você faz no Google, ela vai se aprimorando. E rápido. Cara. Há 2 anos atrás, a gente não ouvia falar de chat GPT. A gente não ouvia falar de chat GPT há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Hoje, se você chegar em eu trabalho com publicidade, qualquer agência de publicidade, se você tirar o chat GPT dessa agência, eles param de trabalhar. Isso que é o problema. Param de trabalhar. Se tirar porque as pessoas não fazem mais texto publicitário, as pessoas não fazem mais texto para Instagram, as pessoas não fazem mais sem a ajuda do chat GPT. E em tudo. Isso é um perigo muito grande. Aí, assim, fugindo um pouco até do nosso assunto aqui, mas que impacta em tudo, né? É isso. E eu concordo demais com você. Como vai ser o ser humano daqui a 30 anos se a gente... se as pessoas não estão mais pensando? Isso, ela vai ser menos desenvolvida. Será que a gente vai se evoluir? Mas por que tem tudo a ver? Porque na base... Desenvolvimento, eu não gosto de ficar pegando as palavrinhas porque eu acho um pouco chato, mas é assim, desenvolver, é não, né? E envolver é envolvido. O que é estar desenvolvido e caminho? É estar cada vez menos envolvido. Qual que é a ideia? É de independência. Então a gente começa, como a gente falou várias vezes, começa bem envolvido com o útero, aí vai envolvido com a família. O desenvolvimento é criar uma independência aos poucos. Até que se você for muito desenvolvido, não é que você vai querer ficar sozinho, mas você vai querer ajudar. Ainda existem relações, mas você é um ser independente, único, criativo. E a gente está entregando a nossa independência para alguém, né? Para alguém, para uma máquina, E aí, isso não é desenvolvimento. O desenvolvimento é rumo. Você precisa fazer todas essas coisas. Quem vai cozinhar? Quem vai? Só que a vida ainda é analógica. É isso que a gente tem que entender. Apesar do aplicativo de comida entregar comida na sua casa e a sua impressão é de que aquela comida apareceu lá, ela não apareceu lá. Alguém levou, alguém fez, alguém cozinhou, alguém criou porco, alguém matou, alguém ainda está fazendo as coisas. Mas a tendência em todos os setores é ficar automatizado. Isso. Em todos os setores. Então, é como eu falei no início, o ser humano ele não vai ter utilidade. Ele não vai ter utilidade. Eu não sei por que cargas d'água as pessoas estão nessa busca incessante de fazer isso, se você vai perdendo a utilidade. Porque se você parar para pensar, quando inventaram o carro, aposentou o quê? As charretes, as carroças, os cavalos nas cidades, aqui nas capitais, se andava a cavalo nas ruas, né? Se andava as grandes famílias afortunadas e de bem financeiramente, elas tinham charretes, né? Aquelas charretes bonitas. Acabou-se, né? Aposentou. Quando se inventou a luz, acabou-se as lamparinas dentro de casa, acabou-se a vela, né? Antigamente tinha aqueles cartiçais, né, assim, de velas e tudo. Aposentou. Aí o que é que a tecnologia está fazendo hoje? Isso é só um exemplo. A tecnologia vem, ela aposenta alguma coisa. Aí agora ela está pensando pela gente. Quando ela pensa o que é que ela vai aposentar,
A nossa mente, a nossa capacidade de pensar. Então vai ficar obsoleto você pensar. Isso é muito nós perigoso. Somos Homo sapiens, né? Então, no nosso nome científico, tá sapiens. Sapiens é saber. Olha aí. É pensar. É o que nos faz ser humano, é isso. Porque quando a charrete veio, o que nos faz ser humano não é caminhar rápido, andar cavalo, mas agora a gente está numa fronteira da nossa própria identidade, existência. E aí o que acontece? Função, né? Dá muito vazio nas pessoas, uma explosão de transtornos psiquiátricos decorrentes dessa... Eu não vejo sentido aumento de suicídios, depressão, ansiedade, aumento mesmo. Eu conversei com a psicóloga aqui no Setembro Amarelo e ela disse, aumentou em 49,5%, 50% suicídios em jovens de 14 a 19 anos. E eu não via, quando eu fiz residência tudo, olha, praticamente não existia tentativa de suicídio com 10, 11 anos, hoje já tem. E aí acho que amarrando tudo, quando você me perguntou assim... Como que a gente avalia o desenvolvimento emocional? Aí eu respondi a você, a gente olha para a criança. Como a gente avalia o nosso desenvolvimento humano? Que eu disse que o desenvolvimento emocional e humano é o mesmo. A gente olha para as crianças, a gente olha para as pessoas. Olha para as pessoas. Eu desafio aí quem está nos assistindo. Olha para si, olha para as pessoas ao seu redor, olha para as pessoas na rua. Vê se o desenvolvimento emocional tá indo bem. Tá, não. Aí você vai ter essa resposta. Aí que você começa a desencadear um pensamento e fala, não tá indo bem porque tá indo nessa direção. Que outra direção podemos ir? Aí é para outro dia. Aí, provavelmente. Se você chegar, doutor Felipe, eu venho observando isso. Se você chegar para uma pessoa, qualquer pessoa de hoje que já esteja vivendo já há um tempinho, e perguntar se ela tá bem, ela desmonta, sabia? Rapaz, você tá passando por algum problema, chegue para uma pessoa, mas assim, sem olhar celular, sem nada, só olhando no olho dela, você tá precisando de alguma coisa, você tá assistindo você tá passando por alguma dificuldade, se você fizer algumas perguntas, ela chora na sua frente. Mas eu porque passo por isso todo dia, eu imagino. A gente olha às vezes a mãe tá falando sobre a criança e o desenvolvimento, aí você fala, mas e você? Você tá bem? Pronto, olho mareja, mas na hora. Porque ninguém olha mais, as pessoas elas estão frágeis, elas estão tão frágeis mentalmente, estão em uma busca incessante pela felicidade e de mostrar que estão bem nessas redes sociais. Isso. E acabam que elas estão ficando frágeis mesmo, tá criando uma capa e internamente tá oco, entendeu? Tá ficando oco. Então, assim, lá nos Estados Unidos tá tendo uma lei, não sei se foi aprovada, de proibir que adolescentes acessem redes sociais. Estava tramitando lá no Congresso. Por causa do impacto, que não só você ter acesso, como a gente falou aqui, da internet em si, mas as redes sociais em si, é um outro mundo ali que nem adultos conseguem lidar. Imagine adolescentes em formação. Né? Então, realmente é um momento que a gente está vivendo, esse momento de transição. Parece que falar mal da tecnologia não pode. Não é. Mas não é falar mal, é saber usar, é lidar com amor e ódio. É muito difícil, mas essa questão da inteligência artificial, que ela vai colocando... Porque os algoritmos no Instagram e tudo, eles vão colocando coisas para você para lhe prender ali. Então não é mais um ser humano que está fazendo isso. É uma máquina que está fazendo isso. Então a gente não está sabendo lidar com isso. A nossa mente ela não acompanha isso. Por exemplo, a gente conversou aqui, é legal esse tema porque ele vai... Claro. A gente conversou aqui, quanto que o limite é o maior ato de amor. Sim. Quem não dá limite para você, essas redes sociais elas não dão limite para você. Ela nunca vai chegar para você e dizer pare assim, de nos usar. Por que você tá perguntando isso? Não, e assim, você pergunta pro ChatGPT assim, por que você tá perguntando isso? Para de pensar isso. É verdade, né? Ele nunca vai chegar para você e só vai entrar. Não, ótima pergunta. Que bom que você está se interessando por isso. Aí você não vai ter no limite. Que bom que eu posso lhe ajudar. Aí você sai de lá pensando assim, nossa, eu sou o máximo, eu só faço perguntas inteligentes, o ChatGPT. Aí você chega na vida e toma uma pancadinha e não aguenta. Assim. Mas eu vou dizer uma coisa pra gente finalizar aqui, doutor Felipe. Tem um filme que é o livro de Eli. Com Denzel Washington. Não sei se você já assistiu. É um que ele não enxerga? Isso, exatamente. Você contou o final, né? Que pena. O final do filme. Esse é o final do filme.
Mas a grande... Dei um spoiler aqui. É um Foi spoiler. uma atitude terrorista contra as redes sociais. Mas se passa no mundo pós-apocalipse, né? Teve uma grande guerra, onde teve um problema na camada de ozônio, e as pessoas, muitas ficaram cegas, muitas vivem... É um problema. E o enredo do filme é um cara querendo ir atrás da Bíblia, né? Ele tá querendo a Bíblia porque ele sabe que se ele conseguir a Bíblia, ele consegue dominar a massa, né? Porque vai ter a palavra e vai estar... Enfim. E aí ele chega pro Denzel Washington, eles são mais velhos, e diz assim, olha que interessante nessa vida que nós estamos vivendo, né? Nós que somos mais velhos somos o futuro. Porque eles têm conhecimentos antes do mundo dessa guerra que teve, que as pessoas que nasceram pós-guerra não sabem. Então eles são o futuro. E eu comparo muito com a gente que viveu antes dessa virada tecnológica. Olha que coisa, nós somos o futuro, porque nós é que conseguimos mensurar o que está certo e o que está errado. Um adolescente que chega lá no chat GPT e pergunta as coisas, ele não sabe se aquilo tá... A gente ainda consegue... Esse bicho tá ficando doido, isso aqui não tá dando certo, isso aqui tá errado. A gente ainda sabe, tem essa noção. Então nós, olha que interessante, que somos mais antigos, somos o futuro. E aconteceu uma coisa muito estranha, que tem uma mensuração do nível de QI da sociedade. E fizeram o teste, né? Essa geração que tá vindo, pela primeira vez, desde que começaram essa mensuração do nível de QI, sempre as gerações que chegam, o QI é maior do que as que vão. E pela primeira vez, o QI da geração que está chegando é menor do que o QI da geração que está passada. Então, olha o perigo. Olha quem vai cuidar da gente no futuro. A gente tem que discutir muito essas coisas. Me lembra só, quando eu estava na residência, me diziam que a geração que vinha era a primeira geração que ia viver menos do que os pais. Por causa da alimentação. Sim. Porque a alimentação estava numa crise muito grande, muito industrializada. Aí as pessoas se conscientizaram disso, fizeram quase uma força-tarefa e hoje as crianças comem muito bem. Elas comem salada, comem coisas... E reverteu isso. Eu acho que a gente está numa fronteira nisso, assim. A gente tá vendo que a coisa não vai dar bom, ainda dá tempo da gente rever, tirar o analógico, vamos ver, dá tempo, não tô dizendo que vai acontecer. Tempo dá, mas a galera vai tirar a rede social do povo, o pessoal morre, não tem como não. O problema é que os adultos as pessoas estão viciados, tá todo mundo viciado, tá todo mundo... Eu tenho um sonho pra gente finalizar agora assim, se eu ganhasse muito dinheiro assim, na Mega Sena, uma coisa grande, quebrava meu celular. Rapaz, eu ia botar um telefone fixo em casa. Quem quiser ir para um sítio, quem quiser falar comigo, ligue pro telefone fixo. Eu ficava olhando e-mail, respondendo e-mail, mas não ia ficar mais com o celular, não. Acaba a nossa vida, rapaz, isso aí. Isso não faz bem pra ninguém, Não tem uma pessoa que chega e diga assim, rapaz, eu tô bem, eu passei o dia no celular. Foi uma delícia. Foi a pessoa quando passa mais tempo ali, ela fica mal. Parece um zumbi, doente. É isso que eu falei. Olha... Como que eu vou ver se o desenvolvimento emocional tá bom? Olha pra pessoa. Olha pra pessoa. Aí tá lá, a pessoa parece um zumbi. Lá, aí você fala, não, tá ótimo. Continua assim, tá bom. Tá ótimo. Pois, doutor Felipe, muito obrigado, viu? A gente tá finalizando aqui. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Muito bom de conversar. Já fica aqui o convite para outra oportunidade, a gente conversar, inclusive ao vivo. Seria bom ao vivo para a gente abrir para perguntas. É sempre bom. Né? O lidar com o inesperado é sempre um desafio. Não, é ótimo, legal. É bacana. Quando a gente abre aqui, é bem interessante. Você tem essa desenvoltura falando, conhecimento, fala de uma maneira fácil, tranquila. É muito bom conversar com profissionais assim, que a gente abre também para as perguntas e as pessoas vão tirando as dúvidas. Muito obrigado. Foi muito bom. Muito obrigado também você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.